Como pode saber o que me vai na alma? Em primeiro lugar, não sou T.O. com acento grave lá. Em segundo lugar, amo-a como a uma irmãzinha mais nova e cuido de você para que fique bem. Venha, vamos conversar lá fora à sombra das árvores, pois o dia está especialmente belo hoje. A brisa suave brinca entre as árvores e o sol, que logo irá se pôr, convida-nos a apreciar o espetáculo que em breve irá nos oferecer. As duas saíram abraçadas, e sentaram-se sob uma macieira frondosa. De fato, era um lindo dia de primavera e o amplo quintal da casa estava repleto de flores, cujo perfume inebriava a todos, mostrando a bondade do Criador, que oferecia tão lindo cenário. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tomando as mãos de Adriana, Clarice falou: corrija-me se estiver errada. É Fernando a causa dessa aflição, não é? Sentindo-se descoberta, Adriana virou o rosto sem jeito. Não pense que abuso da sua bondade e da confiança da sua família, que me recebe em sua casa de braços e coração abertos. Porque ou qualquer um dia nós pensaríamos tal coisa. Muito pelo contrário, fico feliz em ver que duas pessoas a quem eu tanto amo poderão talvez se unir e encontrar a felicidade. Adriana sorriu entre lágrimas. Não me julga atrevida, então? Claro que não. Todos nós já percebemos o seu interesse por Fernando e notamos também como ele foge de você. Meus pais ficaram de falar com ele para averiguar o que se passa, pois ele parece também gostar de você. Seus pais? Que vergonha. Devem me achar. Estão contentes e ficariam satisfeitos se tudo desse certo entre vocês. Jura? Por que eu mentiria para você? Sinto-me então aliviada. Preocupava-me muito com o julgamento de todos e, é claro, com o seu também. Tolinha. Quem por acaso disse a você que somos juízes? As duas se abraçaram. O sol se punha no horizonte e o céu laranjado oferecia um espetáculo magnífico. Naquele instante, uma das criadas chegou correndo e Clarice perguntou: o que foi, Luzia? Está ofegante. Sente-se um pouco. Não, senhora. Acabaram de vir da casa de Dona Ana. A criança está para nascer. Meu afilhado. Oh, que emoção. Devo ir até lá. O senhor Augusto já chegou e tomou as providências. Partirão imediatamente. Capítulo 3. Clarice, que já tinha tudo arrumado para esse instante, aprontou-se com a família e todos saíram rapidamente rumando para a casa de Carlos. Lá chegando, correram para dentro para saber das últimas notícias e encontraram-no aflito. O bebê vai chegar a qualquer momento. Nesse instante, ouviram o barulho de cavalos. Eram Dona Carmen, o senhor Alexandre e Fernando que vinham se juntar a eles. Abraçando a todos, Carlos falou: que bom estamos todos juntos. As mulheres correram para junto de Ana a fim de ajudar nos últimos preparativos para a chegada da criança. Logo se ouvia um choro forte de bebê. Era Pedro, que viera juntar-se àquela família que já o amava tanto. No plano espiritual, podiam-se ver os abnegados amigos que participavam desse momento tão importante na vida de um espírito, pois reencarnar significa ter novas oportunidades e enfrentar novos desafios. Tanto no momento em que saímos do plano espiritual para uma nova reencarnação quanto no momento de voltar à pátria espiritual, somos assistidos pelos espíritos amigos que vêm em nosso auxílio para nos oferecer a sustentação da qual necessitamos nesses dois momentos opostos da nossa existência. As mulheres se abraçaram emocionadas ao ver o bebê. Era um garoto forte e, é claro, todos o acharam lindo, como sempre achamos lindos aqueles que queremos bem, pois os enxergamos através das lentes do amor. Ana estava um pouco fraca, mas passava bem e logo adormecia profundamente. Após receber os cuidados necessários, Pedro foi colocado perto da mãe e em pouco tempo dormia também. As mulheres decidiram passar a noite com Ana, revezando para que todos tivessem um período de descanso. Adriana se ofereceu para ser a primeira e logo que se viu sozinha no quarto,
Começou a pensar na conversa que tivera com Clarice. Adriana possa imaginar como seria se viesse a se casar com Fernando. A noite ia alta e todos dormiam na casa enquanto ela, sozinha, no silêncio e à luz de uma única vela, deixava que seu pensamento corresse solto. Via-se nos campos floridos passeando de mãos dadas com Fernando. O dia estava morno e o céu completamente azul, enquanto o perfume e o colorido das flores formavam um magnífico cenário. Em um dado momento, Fernando propôs-lhe casamento. Os dois se abraçaram felizes e correram para contar a novidade a todos. Ela imaginou os detalhes do casamento. A igreja, o vestido, as flores, os convidados. Pensava na alegria de viver junto de Fernando e dos seus familiares que ela aprendera a amar. Mas, logo rebateu os pensamentos dizendo para si mesma: que nada. Ele nem sabe que eu existo. Para ele sou somente a cunhada da sua irmã. E assim pensando, lágrimas vieram aos seus olhos ultimamente tão cansados de chorar. Às vezes, vinha-lhe a sensação de que conhecia Fernando há muito, muito tempo e que eles ficariam juntos, pois era assim que deveria ser. Outras vezes, parecia que ele lhe escapava das mãos como algo totalmente inacessível. Seu pensamento corria solto quando um gemido e um choro a chamou à realidade. Pedro acordara, e logo Ana acordava também. Adriana ajudou-o a se sentar na cama, oferecendo-lhe o filho para que fosse amamentado. Ana estava cansada, mas feliz. Ambas começaram a falar sobre o bebê e quando este adormeceu novamente, Adriano colocou de volta no berço, ao lado da sua mãe. Parece um anjinho, o seu filho. Como será que ele se sente? Será que percebe o amor que o envolve? Eu acredito que sim. Deve sentir-se amado e protegido, cercado de tantos corações afetuosos. Adriana foi para junto de Ana, procurando acomodá-la da melhor forma possível. Sente-se bem, Ana, ou sente dores? Estou um pouco fraca e dolorida, mas certamente estarei bem em poucos dias. Descanse então. Vou ficar com você até que Clarice venha me substituir. Obrigada, minha amiga. Apesar do pouco tempo que nos conhecemos, tenho por você um grande carinho, como se fosse minha irmã. Você é sempre tão carinhosa e delicada com todos que sentimos como se sempre tivesse feito parte do nosso convívio. Sabe, é muito fácil gostar de você. Ouvindo isso, Adriana deixou cair uma lágrima, que Ana notou, mesmo tendo a moça desviado o olhar. Nesse instante entrou Clarice, que viera para que Adriana pudesse descansar. Está acordada? Não se sente bem? Sinto-me bem na medida do possível. Pedro acordou e dei-lhe de mamar. Ah! Vá descansar, irmãzinha, disse Clarice para Adriana. Está bem. Por que chora, Adriana? Ana andou brigando com você? Perguntou Clarice sorrindo, e abraçando-a. Dorme, Ana. Acho que Adriana e eu vamos conversar um pouco. Cansada, Ana dormiu imediatamente. Quer ficar comigo? Perguntou Clarice para Adriana, que assinou um sim. Venha, vamos nos sentar. Ambas se sentaram sobre um canapé, espécie de sofá com costas e braços, e Clarice convidou. Deite no meu colo, vou fazer você dormir como faço com os meus pequenos. Vamos nos cobrir que está esfriando. E assim dizendo, Clarice cobriu a cunhada que se deitava em seu colo como uma criança que busca aconchego. Não se entristeça mais e confie em Deus. Algo me diz que em breve você será muito feliz. Reze a Ele para que receba o que for melhor para você. Você é mesmo meu anjo, Clarice. Sorrindo, Clarice acariciava os cabelos de Adriana que logo adormecia. Já era quase dia quando Dona Carmen entrou no quarto para ficar com a nora. Filha, vá descansar um pouco. Estou bem, mamãe. Cochilei também, pois a noite foi tranquila, graças a Deus. Adriana despertou e sorriu para Dona Carmen. Não quis ficar longe das suas irmãs, filha. Ficou mal acomodada,
minha querida. Mas dormi bem. Havia um anjo velando por mim. Dona Carmen e Clarice sorriram. Tem razão. Minha filha é mesmo um anjo. Sempre foi assim. Tranquila, pronta a ajudar, alegre e muito companheira. Na verdade, agradeço muito a Deus pela família que me deu. Meus filhos são bons moços, minha filha é um anjo e Alexandre o melhor marido que eu poderia ter. Deus completou minha felicidade trazendo todos vocês para o nosso convívio. Adriana emocionou-se e abraçou Dona Carmen, que correspondeu a carinho. Filhas, vão deitar-se um pouco. Não, eu vou ver os meninos e me arrumar para o café da manhã. Vou com você, disse Adriana. Ambas saíram deixando Dona Carmen a sós com a nora e o neto recém-chegado. Lá fora, começava a amanhecer e o dia prometia ser lindo, mostrando mais uma vez a bondade do Criador para com as suas criaturas. Amigos desencanados estavam no quarto dando passes magnéticos em Ana e no pequeno Pedro. O ambiente era de tranquilidade e de paz. Dona Carmen fez uma prece agradecendo a Deus por tantas bênçãos que recebia diariamente. Capítulo 4. Era sábado. Logo todos estavam à mesa para o café da manhã e a conversa corria animada, pois todos estavam contentes com a chegada do bebê. Em certo momento, os olhares de Adriana e de Fernando se encontram. Um olhou para o outro com tanto carinho que pareciam dizer um ao outro o quanto se amavam. Foi um momento muito especial no qual o plano espiritual esteve diretamente ligado ao fato e, por um instante, ambos puderam sentir que não era por acaso que lá estavam. Era como se por um momento pudessem se recordar de já terem estado juntos antes e de serem muito felizes. Instintivamente, um sorriu para o outro e os seus corações se encheram de júbilo. Tudo aconteceu em segundos, mas foi como se aquele momento tivesse durado horas. Clarice notou o olhar dos dois e teve então certeza de que Fernando amava Adriana tão profundamente quanto ela o amava. Falarei com ele após o café, pensou. Não acha, filho? Fernando, que parecia estar em outro mundo, não havia escutado o pai, muito menos sabia do que falava. Fernando. Está sonhado acordado, filho? Riu o senhor Alexandre. Perdão, pai. Não ouvi. Eu dizia a Carlos que precisamos plantar uma árvore no quintal da casa dele hoje a fim de que ela cresça junto com o Pedro. Que boa ideia, pai. Vamos sim. Não dormiu bem, Fernando? Parece fora do mundo. Comentou Augusto. Dormi, sim. Acho que não acordei ainda. Sonhei com um anjo a noite toda, e parece que a visão desse anjo está ainda tão viva em minha mente que quase posso tocá-lo. Do que está falando, meu irmão? Perguntou Clarice. Já terminou? Venha me contar sobre o seu sonho. Podem nos dar licença. Clarice tomou o braço do irmão e o levou para fora da casa. Sentaram-se sob um caramanchão e ela, sentindo que o irmão queria falar, deixou à vontade. Sonhei que havia um anjo que me levava para passear e mostrou-me cenas lindas. Uma jovem cujo rosto eu não podia ver vinha ao meu encontro e dizia que bom podermos estar juntos novamente. Como sentia sua falta. Porém, se você me quiser, jamais nos separaremos novamente. Foi isso. Eu a amava muito e ela a mim. Estávamos felizes. Está amando alguém, meu irmão? Ao ouvir a pergunta, Fernando pareceu acordar do seu sonho. Por que pergunta? Porque quero saber. Não me julgue intrometida, por favor. Apenas tenho observado você e me parece que está sempre distante. Tão distante, não é? Distante como distante estou de uma estrela. Quem sou eu, mana? Um aldeão grosseiro sem estudos que traz as mãos calejadas pela enxada, que gosta de ler e de sonhar. Não fale assim. Você não estudou como Carlos, mas é inteligente, culto e bem educado. Qualquer moça seria feliz ao seu lado. Não se fosse uma moça fina, delicada, que tivesse estudado. Por que não? Eu não seria a pessoa certa. Não tenho modos elegantes,
Sou um homem do campo. Quem é ela, Fernando? Ela? Sim. Aquela que você ama. Não disse que ama alguém. Nem precisa. Conheço você muito bem. Tenho andado arredio ultimamente e quando vamos à sua casa sempre arruma um jeito de ficar no seu quarto ou vai fazer algum trabalho que diz que não pode esperar pelo dia seguinte. Tem estado ausente das reuniões familiares de propósito e não está deixando que ninguém se aproxime de você para conversar. Não adianta conversar. Aliás, se me der licença. Fernando fez menção de se levantar, mas Clarice segurou-o pelo braço. Falemos francamente, meu irmão. Você ama Adriana? Fernando sentiu-se descoberto, como se tudo desabasse sobre si. Ele nada respondeu. Olhou a irmã com infinita tristeza. Por que não fala com ela? O que posso oferecer a uma flor como ela? Sinto-me como um tolo que quer alcançar uma estrela. Acha que posso acompanhá-la à festa sem que ela se envergonhe de mim? Tenho certeza que sim. Você foge tanto dela que nem a conhece. Adriana é delicada como dizes, gosta da natureza e ama os livros. Se você tivesse se dado a chance de conhecê-la melhor, saberia que vocês dois se completam. Por que não procura se aproximar um pouco? Convide-a para um passeio e procure conhecê-la. Tenho certeza de que haverá de amá-la ainda mais. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas será que ela aceitará? Você não saberá a não ser que tente. Ficarei triste se ela aceitar somente para ser gentil. Vamos, pare de se entristecer sem saber das coisas. Convide-a para dar uma volta pela aldeia. Voltaram para casa e encontraram Adriana lendo em um canto. Vá, encorajou Clarice. Fernando se aproximou da moça e ficou observando-a encantado. Ela estava tão absorta na leitura que nem se deu conta da presença do rapaz, que continuava a olhá-la. De repente, ela olhou para ele e se assustou. Perdoe-me por assustá-la. Ela sorriu sem nada dizer e ficou olhando para ele com carinho. Quer passear? Convidou quase sem perceber. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Esperara tanto por aquele momento e agora que chegara estava sem palavras. Teve vontade de gritar que sim, de pular de alegria, mas estava tão surpresa que não conseguia falar. Somente acenou-se com a cabeça. Ele então lhe ofereceu o braço e ambos saíram. Clarice, que estava na varanda, os observava de longe e torcia para que tudo desse certo. Ela viu quando Fernando tomou a charrete, ajudou Adriana a subir e se sentou ao lado dela. Foram feitos um para o outro, pensou contente. Que Deus os abençoe. Capítulo 5. Adriana e Fernando estavam tão felizes por estarem um ao lado do outro que nem conseguiam falar. Às vezes, olhavam-se longamente e sorriam, deixando que todo o amor que traziam dentro de si falasse por ambos. Pelo caminho, havia uma linda paisagem florida com uma pequena cachoeira e Fernando então convidou. Quer parar um pouco? Sim, respondeu ela. Ele a ajudou a descer e quando suas mãos se tocaram, Fernando lembrou da conversa que tivera com a irmã. Desculpe-me, disse um tanto envergonhado. Por quê? Minhas mãos não são delicadas como as de Augusto ou de Carlos. Tomando as mãos dele entre as suas e olhando nos olhos, disse. Deve se orgulhar das suas mãos. Elas pertencem a um homem digno e trabalhador. O que seria das pessoas se não houvesse mãos que plantassem e que colhessem? Fernando olhou para ela surpreso. Sempre tivera a impressão de que Adriana era uma boa moça, mas mimada e delicada demais. Achava agora que Clarice estava certa e prometeu a si mesmo que se daria uma chance de conhecer Adriana melhor e, talvez, de ser feliz. Ele lhe ofereceu o braço e ambos caminharam em direção à cachoeira. Lá perto, havia uma árvore carregada de flores. Resolveram sentar-se sob a mesma e logo começaram a conversar. O que está lendo? Perguntou Fernando. Um livro de poemas. Ah, gosta então de poemas? Sim, e de romances?
principalmente daqueles que têm algo para nos ensinar. Sempre gostei muito de aprender. Eu não sou uma pessoa que estudou muito, porém, gosto também de leitura. Leio tudo que me vem às mãos sempre na esperança de aprender um pouco mais. Adriana sorriu. Ela também gostava de ler tudo o que lhe vinha às mãos. Acredito que goste também da natureza, disse ela, sorrindo. Amo. Foi por isso que escolhi ficar aqui na fazenda e ajudar o meu pai. Gosto do cheiro do mato e da terra. Acho interessante ir à cidade, mas não gostaria de lá morar. Penso que você prefere a cidade, não? É uma moça fina e delicada, acho que não gostaria de viver no campo. Engano seu, Fernando. Ele pareceu ser transportado a outro mundo quando ouviu Adriana dizer o seu nome. Afinal, que tipo de reminiscência ele sentia em relação à moça? Por um lado, sentia-se amado por ela, por outro, sentia-se um pouco inferior por ser um homem rude do campo. A voz dele a tirou dos seus devaneios. Fernando, está me ouvindo? Como? Adriana riu e disse. Está sonhando acordado? Eu dizia que no campo me sinto mais feliz e mais perto de Deus. A natureza nos dá uma ideia melhor da grandeza do ser que nos criou e, também, da sua bondade e do seu amor. Verdade que pensa assim? Sim, Fernando. É assim que penso. Quando estava no colégio interno, sentia muita saudade da vida na fazenda e foram muitas as noites em que dormi chorando, pois me sentia muito só longe de casa. Quando estava muito triste sempre ouvia minha mãe me dizendo: coragem, filha querida. Deus há de permitir que você ainda seja muito feliz. Confie sempre e procure seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois todo o amor que Ele nos ensinou com certeza nos trará dias melhores. Muitas vezes, adormecia e sonhava com ela me abraçando e me encorajando. Falava-me sempre do amor que tinha por mim e de como ela nunca me abandonaria. Você ainda fala com ela? Às vezes. Mas não pensa que eu sou louca, não é? Claro que não. Muitas vezes, eu vejo meus avós e outras pessoas amigas que já morreram. Só não gosto de comentar com os outros, pois me julgarão maluco. Ambos riram e Adriana falou. Será então esse um segredo só nosso? Nunca contou isso a ninguém? Não. Somente você e Clarice sabem disso. Fernando riu. Pois então, Clarice, é como um vigário a ouvir as nossas confissões. Ela é a única para quem contei sobre isso também. Os jovens riram. Fernando convidou. Quer andar um pouco ou prefere ir embora? Sem pensar ela falou. Quero ficar aqui para sempre. Fernando olhou-a com imenso carinho e disse. Eu também. Adriana corou, pois só agora se dera conta de que havia falado demais. Baixou os olhos e começou a chorar. O que foi, Adriana? Se a ofendi, rogo que me perdoe. Por favor, diga alguma coisa. Vê? Sou mesmo um chucro. Não diga isso, acho que me emocionei. Só isso. Estou muito feliz por estar aqui com você, nunca me esquecerei desses momentos. Secando as lágrimas da moça, Fernando falou. Nem eu. O olhar de ambos transmitirá aquilo que é em suas almas. Fernando quebrou o silêncio e falou. Não sei o que acontece, mas é como se já conhecesse você há muito tempo. Verdade? Tenho a mesma sensação. Perdoe o meu atrevimento, mas prefiro ser sincero. Se nunca mais quiser falar comigo, é direito seu. Devo, porém, confessar que amo você de todo o meu coração, desde o primeiro dia em que a vi. Você é especial e querido e eu nem mesmo sei a razão. Adriana chorava de alegria. Fernando, querido, também amo você. Muito. Quando o vi pela primeira vez, foi como se tivesse reencontrado você. Minha mãezinha sempre me dizia que eu haveria de encontrar a felicidade e eu sempre achei que poderia ser feliz de fato quando encontrasse alguém a quem eu amasse e que me amasse também. Fernando sorriu um sorriso largo, e disse.
Você faz de mim o homem mais feliz do mundo. Aceita se casar comigo e viver na fazenda? É tudo o que mais quero, respondeu a moça. Ele a abraçou e beijou com ternura. Ambos estavam extremamente felizes. Fernando puxou-a pela mão e correram como crianças, rindo muito. Vamos, quero contar a todos. Tenho certeza de que ficarão felizes, pois amam muito você. Abraçados, caminharam até a charrete e voltaram felizes para a casa de Carlos e Ana. Fernando procurou um por um na casa, pedindo para que se reunissem no quarto de Ana. Em pouco tempo, todos estavam reunidos. Ana estava um pouco abatida, mas bem disposta. Foi ela quem perguntou: Cadê Adriana? Ela mal acabara de falar quando Adriana entrou de braços dados com Fernando. Estou aqui, Ana. Fale logo, Fernando. O que quer nos contar? Perguntou Clarice. Bem, mana. Na verdade, acho que é algo que vai deixar todos muito contentes. Pare de suspense, filho, pediu Dona Carmen. É que Adriana e eu descobrimos que nos amamos e queremos nos casar. Que bom! Disse Clarice, batendo palmas. Os dois foram abraçados por todos que, de fato, ficaram muito contentes. Ficaremos noivos hoje à noite na hora do jantar e quando Pedro completar 1 ano, nós nos casaremos. O que acham? Todos acharam excelente a ideia. Pedro, que estava dormindo, começou a chorar. Acho que meu sobrinho tem fome, disse Clarice. Venha, vamos cuidar dele, Ana. Com licença, vamos todos nos retirar então, disse o senhor Alexandre, sorrindo. As moças permaneceram no quarto cuidando do recém-nascido e todos saíram comentando sobre os acontecimentos. Embora nem o almoço estivesse pronto ainda, Dona Carmen já pensava em fazer um jantar especial de noivado. O jantar seria às 19 horas e todos se arrumaram da melhor maneira possível para a comemoração. Logo, chegava Ana de braços dados com Fernando e Carlos. Todos aplaudiram a sua chegada. Sentaram-se à mesa, e o senhor Alexandre convidou. Façamos as nossas orações para que nosso Pai que estás nos céus abençoe-nos a todos e proteja sempre este lar. Que o pequeno Pedro possa crescer em meio a muito amor e ser sempre a alegria de todos que o rodearem. Rogamos ainda pela felicidade de Clarice, Augusto e seus filhinhos. Que eles continuem sendo felizes e se amando, enchendo nossos corações de alegria. Rogamos, também, para que o Mestre Jesus envolva Adriana e Fernando para que ambos tenham muitas alegrias em suas vidas, e para que os obstáculos possam ser sempre superados pela grandeza do seu amor. Por fim, agradecemos, Carmen e eu, por termos sido presenteados com tão linda família, por todos nos amarmos tanto e por vermos todos os nossos amados felizes. Que Deus nos acolha a todos hoje no instante de nossa partida para um outro mundo. Que assim seja. A linda prece do senhor Alexandre emocionou a todos. Sem que eles vissem. Amigos do plano espiritual os envolviam com muito amor, desejando a todos muita felicidade. Conversavam todos animadamente, quando entrou a cozinheira perguntando a Dona Carmen se podia servir o jantar. Filha, a dona da casa está presente. É a ela que deves perguntar. O que é isso? Disse Ana. A casa é toda sua. Não, querida, é necessário que sempre respeitemos os limites que a boa educação nos ensina. Na sua ausência e com o seu consentimento, posso até dar alguma ordem. No entanto, desde que você esteja apta a fazê-lo, é o seu dever e o seu direito fazê-lo, desde os assuntos mais simples, até aqueles que requeram um pouco mais da sua atenção. A senhora não existe. Disse a moça, sorrindo. Sim, Joana, pode servir o jantar, respondeu Ana a cozinheira, que, ouvindo a tudo, pudera entender ainda melhor o motivo pelo qual aquela família vivia em harmonia. Ali reinava o amor, e o profundo respeito pelo próximo. A cozinheira, emocionada, respondeu. Pois não, senhora, e fez menção de sair, quando Ana perguntou. Está se sentindo bem, Joana?
Sim, senhora. Por que está chorando? Ah, perdoe-me. São coisas de velha boba. Fico comovida ao ver uma família que se dá tão bem. Eu que nunca tive família, em meus sonhos, sempre imaginei ter uma família assim. Dona Carmen se levantou e abraçou a cozinheira com ternura. Pois agora tem a todos nós, que a queremos muito bem. Embora não seja a mesma coisa, somos como a sua família e você haverá de envelhecer junto de nós, que cuidaremos sempre de você. Obrigada, Dona Carmen, disse a cozinheira, retribuindo o abraço. Joana havia trabalhado sempre na casa da família. Quando se casou, Carlos, que a chamava de madrinha, pediu aos pais se ela poderia ir morar com ele e Ana. Os pais consentiram de imediato, e Carlos pediu a Joana que fosse para fazer companhia a Ana na sua ausência. Joana, porém, disse que gostaria de continuar cuidando da cozinha e Carlos concordou por saber o quanto ela gostava do seu trabalho. O jantar foi servido e todos puderam perceber que naquela noite tudo estava ainda mais especial. Elogiaram Joana e Dona Carmen, e Carlos fez questão de que Joana se sentasse com eles para comemorar o noivado de Adriana e Fernando. Após o jantar, Fernando ofereceu a Adriana um lindo anel, o que surpreendeu a todos, pois tudo havia sido resolvido às pressas. Como consegui um anel de noivado hoje? Já faz algum tempo que o comprei para Adriana. Não tinha então esperança de dá-lo a ela um dia, pois me faltava coragem de dizer a ela que amava. Vê, o anel tem uma pedrinha que é da cor dos olhos de Adriana. Adriana mostrou a todos a pedra azul do anel que tinha, de fato, o mesmo azul dos doces olhos da jovem. Capítulo 6. O tempo correu célere, e logo um ano havia se passado. Em alguns dias, Pedro completaria seu primeiro ano de vida e já era um menino esperto, doce, alegre e muito amoroso. Alegrava a todos com a sua vivacidade e os primos Gustavo e Gabriel gostavam muito de brincar com o pequeno. Durante todo o ano que se passara, Adriana abordou seu enxoval com a ajuda das cunhadas. Foram muitas as vezes em que elas se reuniram para bordar e para fazer compras. Conforme combinado, Adriana e Fernando iriam morar na fazenda após o casamento. Dona Carmen insistiu para que eles ocupassem outra casa, a fim de terem o seu próprio espaço, então decidiram morar na casa ao lado da casa grande que havia pertencido aos avós de Fernando. O ano todo foi dedicado aos preparativos para o casamento. A festa seria pequena e apenas alguns amigos mais íntimos seriam convidados. Adriana e Fernando não conheciam muitas pessoas, pois eram bastante reservados. Assim, logo ficou pronta a lista de convidados. Os presentes começaram a chegar e os noivos estavam felizes e ansiosos para a chegada do grande dia. O pai de Adriana e a madrasta também viriam para o casamento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O dia especial finalmente chegou. A igreja estava enfeitada com flores e laços brancos, porém, a flor mais linda de todas era a noiva, que trazia estampada no rosto a felicidade que transbordava do seu coração. O pai de Adriana trazia a filha para oferecê-la àquele com quem ela dividiria a sua vida a partir de agora. Embora ele tivesse sempre sido um pai ausente, Adriana ficou feliz por ele ter vindo e ele também se sentiu feliz por participar de um momento tão importante na vida da filha. O plano espiritual estava também em festa, e muitos amigos compareceram para comemorar a união daquelas duas criaturas que, embora não soubessem, tinham diante disso uma nobre e importante tarefa. Nem é preciso dizer que tudo correu às mil maravilhas e que o casamento foi lindo e emocionante. Clarice e Augusta foram os padrinhos de Fernando, e Ana e Carlos foram os padrinhos de Adriana. Os meninos, Gustavo e Gabriel, entraram na igreja cada um carregando uma aliança. Estavam presentes todos os criados das três casas, pois a família tinha neles grandes amigos e colaboradores. Todos estavam com a família havia muitos e muitos anos. Para a festa do casamento, foram contratados outros trabalhadores, a fim de que os da casa pudessem aproveitar a festa. Houve música e muita alegria. O dia seguinte, que era domingo,
Encontrou a todos cansados, mas satisfeitos. Capítulo 7. A vida transcorria calmamente, quando, num domingo após o almoço, Fernando anunciou que ele e Adriana trariam um novo membro para o convívio da família. Todos ficaram muito contentes com a notícia e logo começaram os preparativos para a chegada do bebê. Havia somente um problema. Não sabiam a quem escolher para padrinhos. Ambos queriam os dois casais. Ana e Carlos, e Clarice Augusto. Decidiram então conversar com Dona Carmen. Mamãe, nós sabemos que a senhora e papai acham que os mais jovens devem ser padrinhos. Se assim não fosse, certamente a senhora e papai seriam os nossos eleitos. Agora, nós não sabemos a quem escolher. Ambos gostaríamos de escolher tanto Ana e Carlos como Clarice Augusto. Como não podemos escolher dois casais, não sabemos o que fazer. Bem, a decisão deve ser de vocês e eu não gostaria de interferir. Seu pai e eu somos padrinhos de Gustavo e você e eu somos padrinhos de Gabriel. Quando Clarice e Augusto nos convidaram, nós aceitamos porque você e Carlos ainda não haviam se casado e nem tinham namoradas. Clarice e Augusto são padrinhos de Pedro. Ana e Carlos não têm afilhados, disse Fernando. Mamãe, a senhora acha que Clarice e Augusto ficariam tristes se... Claro que não. Acho a ideia perfeita. Era Clarice que havia ouvido o final da conversa, pois chegara sem ser notada. Você estava aí, filha? Não, mamãe. Acabei de chegar, disse ela, beijando a todos. Vim trazer algumas pecinhas para o enxoval do bebê e ouvi o final da conversa. Mano, deixe de ser infantil. Acha mesmo que Augusto e eu ficaríamos melindrados por vocês chamarem Ana e Carlos para padrinhos? Eles certamente ficarão muito felizes. Mas o próximo bebê é nosso, não é Fernando? Certamente, disse Fernando, abraçando a irmã. Ana e Carlos ficaram muito felizes ao receberem o convite para serem padrinhos do bebê. Ana se emocionou muito, pois sendo ela uma pessoa que havia sempre sido tão só, sentia-se muito especial por confiar em ela uma criança. Fernando e Adriana abraçaram-na com carinho, e Adriana falou: Você é a nossa irmã querida e nada mais justo do que dividir o bebê conosco. Naquela família, levava-se muito a sério o compromisso de apadrinhamento. Eles, de fato, assumiriam o papel de pai ou mãe caso fosse necessário por algum motivo e era justamente por isso que Dona Carmen e o Sr. Alexandre preferiam que os padrinhos fossem mais jovens. Os meninos de Clarice eram os mais velhos e, como brincava Dona Carmen, pretendiam esperar pelo menos que eles se casassem para morrer. Contudo, não sabiam se teriam tempo para esperar os menores crescerem tanto assim. Assim, na primavera do ano seguinte, chegava Carla, uma criança tranquila, de olhos claros como os da mãe. Foi uma festa para todos, inclusive para os meninos, que gostaram da ideia de ter uma priminha. O tempo passou e Carla foi crescendo. Tinha lindos cachinhos claros, a pele aveludada, suas bochechas eram coradas e ela era muito alegre. Dias se tornaram semanas, que se tornaram meses, que se tornaram anos. Ao completar 3 anos, Carla ganhara mais uma irmãzinha, que se chamava Roberta e, conforme combinado, seria afilhada de Clarice Augusto. Porém, Roberta, desde pequena, mostrou-se uma criança frágil que adoecia com facilidade. Ela tinha os traços de Fernando. Seus olhos eram claros como os da mãe, porém, os seus cabelos eram escuros como os do pai, e o seu rostinho lembrava Fernando em todos os detalhes. Apesar da saúde frágil, Roberta cresceu feliz e cercada de carinho. Quando a menina completou 2 anos, nasceu o segundo filho de Ana e Carlos. Ele se chamaria Francisco, em homenagem ao santo de Assis. Dessa vez, Adriana e Fernando seriam os padrinhos. Em um domingo após o almoço, as crianças brincavam enquanto os adultos as observavam da varanda. Tudo parecia correr dentro da normalidade quando as crianças resolveram brincar de pega-pega. Foi um corre para lá e para cá e a algazarra dos pequenos alegrava a todos. Mudaram, então, a brincadeira.
Vamos brincar de esconder, sugeriu Gabriel. Vamos. Concordaram todos. Tudo ia muito bem até que Roberta resolveu se esconder no alto do muro. Embora ela estivesse habituada a subir nos lugares, aquele muro era mais alto do que os outros. Quando Adriana percebeu que a pequena estava no alto, foi até ela para convidá-la a descer. A menina, porém, não viu que a mãe se aproximava, mas viu que Gustavo estava vindo em sua direção. Com a intenção de se esconder ainda mais, a menina se desequilibrou e caiu ao mesmo tempo em que a mãe estava bem pertinho dela. Adriana correu em direção à filha que estava sem sentidos. Gustavo, que se aproximava, correu até onde elas estavam, e gritou. Tia, o que aconteceu? Que bom que está aqui, meu filho. Corra para chamar a ajuda, pois Roberta caiu e está desacordada. Rapidamente, chegaram Fernando e Augusto, enquanto Carlos e o senhor Alexandre foram buscar Dr. Freitas, o médico da família. Logo, chegaram também as mulheres e as crianças. Adriana chorava julgando morta sua filha. Calma, ela está só desacordada, disse Fernando. Vamos levá-la para casa. Todos o acompanharam, e logo a menina estava acomodada em sua cama. O Dr. Freitas não tardou a chegar e foi logo encaminhado para junto da criança. Enquanto a menina era examinada, todos se reuniram na sala e fizeram preces para que Roberta recebesse o auxílio necessário. O plano espiritual acolhia as preces com carinho e espíritos simpáticos lá estavam para intuir o médico a fim de que ele fizesse o diagnóstico mais acertado. A luz que emanava das vibrações de amor saídas daqueles corações inundava todo o ambiente que se tornara tão claro como se a luz do sol houvesse ali penetrado. Uma equipe de médicos espirituais juntara-se ao grupo de socorro, aplicando passes magnéticos e manuseando energias. Um dos médicos falou. Essa criança não andará mais. Vejam. E mostrou a todos que um dos ossos da coluna da menina havia se partido. Não há nada que possamos fazer. Ela não deveria ficar paraplégica, segundo os planos traçados no plano espiritual, perguntou aquele que era o anjo guardião de Roberta. Nós não a deixaremos ficar paraplégica. No entanto, a sua recuperação será lenta, a fim de que os familiares, principalmente os pais, sintam a necessidade de auxiliar o próximo de forma mais direcionada. O que o irmão quer dizer? Perguntou outro espírito. Muitas vezes, na verdade na maior parte das vezes, nós somente pensamos no sofrimento alheio quando o sofrimento nos atinge também. Se estamos bem, não percebemos a dor alheia. É necessário despertar para começar a auxiliar os outros. Os amigos espirituais continuaram conversando, enquanto o Dr. Freitas examinava a criança. Ao terminar, ele balançou a cabeça e disse. Aparentemente ela está bem, mas parece que a queda provocou uma inconsciência temporária. Vamos aguardar mais um pouco para ver se ela acorda. Se me permitirem, ficarei até o anoitecer para aguardar que ela desperte. Claro, doutor, é sempre bem-vindo ao nosso lar, respondeu Adriana, enxugando as lágrimas. Adriana, Ana, Clarice e Dona Carmen ficavam velando pela menina em oração. No plano espiritual, continuava o trabalho. O médico que havia falado que Roberta não andaria mais, aproveitou o momento de elevação das mulheres através da prece sincera para juntamente com a equipe submeter a menina a uma delicada cirurgia. O perispírito de Roberta foi levado por outra equipe que explicou à menina que a sua recuperação seria lenta e que ela deveria sempre se lembrar de que existem muitas crianças sem afeto e sem cuidados, e, ainda, que ela deveria sempre agradecer por tudo aquilo que lhe fora dado, bem como auxiliar outras crianças naquilo que lhe fosse possível. Os médicos do plano espiritual haviam terminado o seu trabalho, e pouco depois, Roberta acordava como quem desperta de um longo sono. Ouviu as orações e chamou. Mamãe. Ao ouvirem-na chamar, as mulheres, juntas, correram para o seu lado. Como está? Perguntaram todas ao mesmo tempo. A menina riu. Parecem ter ensaiado.
Todas chegaram juntas e todas falaram juntas. Todas riram. Estou bem, mas sinto dor na cabeça. Não se mexa, meu bem. Vou chamar o Dr. Freitas, disse Clarice. O médico, que estava na sala, recebeu a notícia com alegria e dirigiu-se ao quarto. Como está, pequena flor? Olá, Dr. Freitas. Me dói a cabeça. É natural, pois levou um tombo daqueles. Isso foi peraltice. É verdade, consentiu a menina, que mais parecia um anjo. O médico não quis alarmar ninguém até aquele instante. Porém, agora pediria à menina que tentasse mover as pernas. Ficara nele a preocupação de que o tombo houvesse afetado algum órgão ou movimento. É necessário nos lembrarmos de que, naquele tempo, não dispunhamos dos recursos que temos hoje, o que dificultava o diagnóstico. O Dr. Freitas, porém, estava sendo intuído pelos amigos do plano espiritual e sendo ele também um espírito bastante bom e esclarecido, captava as instruções dadas pelos amigos espirituais com grande facilidade. Em pouco tempo, após um novo exame, pronunciou um diagnóstico preciso. Levará algum tempo para que a menina volte a andar. Na primeira semana, ela deverá ficar em repouso absoluto e não deve sair dessa posição, a fim de que sua recuperação seja mais rápida. Após esse período, ela poderá começar a se sentar, porém, um pouquinho de cada vez. Eu virei vê-la todos os dias e as instruções serão dadas de acordo com o progresso do tratamento. Ao receber a notícia, todos, inclusive as crianças e os empregados, abraçaram-se, e o comentário era um só. Que bom! Em nenhum momento houve qualquer tipo de revolta ou descontentamento. No plano espiritual, também a alegria era geral, e os amigos partiram para novos afazeres, como em seguida fizeram também os encarnados. A recuperação lenta de Roberta seria uma benção, pois daria a todos a oportunidade de agradecerem a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, dando também oportunidade para que se meditasse sobre o assunto. Capítulo 8. O tempo passou rapidamente, e já fazia um ano que Roberta sofrera o acidente. A cada dia, ela mostrava um pequeno progresso. Ainda caminhava com um pouco de dificuldade, mas se recuperava a olhos vistos. Uma noite, após colocarem em sua cama, Adriana e Fernando foram para a varanda conversar. O que quer falar comigo, Adriana? É que eu estava pensando em quantas pessoas sofrem sem terem qualquer tipo de auxílio, seja da família ou de amigos. Acredito que devamos fazer algo em benefício daqueles que necessitam, criando condições para a vida mais feliz. Mas você já ajuda a mamãe em suas obras de caridade. O que poderia ser acrescentado a isso? Penso que poderíamos organizar eventos para arrecadar dinheiro a fim de construir um hospital aqui na nossa cidade, para atender especialmente os mais necessitados. É claro que teríamos que contar com o auxílio voluntário de alguns médicos. Mas que boa ideia! Ambos continuaram fazendo planos até bem tarde. No dia seguinte, seria o evento familiar semanal e eles aproveitaram para expor as suas ideias aos outros. Foram dormir, já sonhando com o número de pessoas que teriam as suas dores aliviadas. O dia amanheceu claro e ensolarado. O céu, de um azul maravilhoso, quase não apresentava nuvens. A brisa fresca acariciava o capim, as flores, as folhas das árvores. A natureza, sempre bela, parecia abençoar o dia que se iniciava e logo todos chegavam à casa de Dona Carmen para o almoço de domingo. A cada domingo, a família se reunia em uma das casas, tendo assim a oportunidade de falarem sobre os assuntos da semana e deixarem os primos brincarem à vontade. Após o almoço, reuniram-se todos na varanda, e o senhor Alexandre falou. Creio que estamos todos curiosos para saber o que vocês têm a nos dizer. Será que vou ser avó novamente? Não, papai, disse Fernando, sorrindo. É que depois da doença de Roberta, Adriana se pôs a pensar na dificuldade que atravessam aquelas pessoas que não dispõem de recursos para tratar dos seus enfermos,
E assim teve a ideia que nós gostaríamos de expor a vocês. Falaram então sobre o hospital, e todos se empolgaram com a ideia. Logo, faziam planos de lápis e papel na mão, e já agendavam eventos e datas a fim de arrecadarem dinheiro. A família possuía terras, e logo ficou acertado que um lote próximo ao centro da aldeia seria destinado à construção do hospital. Outra propriedade que ficava em outra aldeia e não era de interesse particular de nenhum deles seria vendida aí, com o dinheiro, começariam a construção. Dividiram as tarefas e, naquela mesma semana, a propriedade foi colocada à venda. Passaram-se poucas semanas, e a propriedade foi vendida. Já de posse da planta do futuro hospital, começaram as obras. Em pouco tempo, as mulheres organizavam chás e a venda de prendas doadas e feitas por elas próprias ajudava a comprar o material. Muitas pessoas da região ofereciam também a sua contribuição. Muito ou pouco sempre ajudava e tudo era registrado em livro próprio, e o balanço era mostrado a todos que contribuíam. Assim, o hospital foi levantado rapidamente. Quando estava em fase de acabamento, a família vendeu outra propriedade distante a fim de comprar os móveis, lençóis e tudo mais que fosse necessário. Passado mais algum tempo, era inaugurado o hospital da comunidade. Ele fora construído com tanto amor que todos se sentiam bem ao chegarem lá. Dentro do hospital, o clima era de amor, cooperação e harmonia e tudo era sempre muito limpo e bem organizado. O plano espiritual encontrava ali um posto de socorro eficiente, onde podiam trabalhar conseguindo sempre o melhor resultado, mesmo na hora em que alguém falecesse, pois no ambiente sempre havia muita oração. As pessoas se sentiam parte daquele local, o que fazia tudo se tornar mais fácil, já que os pensamentos emitidos eram sempre de amor. Durante esse período, Roberta se recuperou completamente. A vida prosseguia para todos. Passaram-se os anos, e um dia, o Sr. Alexandre foi chamado ao plano espiritual. Seguiram-no Dona Carmen, Clarice, e assim um a um foram retornando à pátria de origem. Seus descendentes continuaram o trabalho que eles haviam começado e, do plano espiritual, cada qual contribuía como lhe era possível para que tudo acontecesse sempre da forma mais tranquila possível. Assim, não só Adriano e Fernando, mas todos os seus familiares cumpriram a nobre missão e levaram consigo boas lembranças daquela encarnação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Epílogo. O tempo passara dos dois lados e vemos 10 anos depois Raul, Dona Vânia e Estela chegando à casa de Marina para festejarem o aniversário de Bianca. Mário estava noivo e deveria se casar em um ano. Terminara a faculdade com a ajuda das avós e era engenheiro. Tinha agora 24 anos e já conseguira comprar uma casa perto da casa da mãe. Leonardo cursava direito e queria se especializar em causas trabalhistas. Será que estou atrasada? Não, filha, chegou bem na hora. Era Marta, que vinha também participar da comemoração do aniversário da filha. Viram como Bianca está bonita? Acho que ela se parece com Marina. É verdade. Tem o jeito da mãe que a adotou no seu amor. Mas, os olhos são seus e, também, o sorriso. Marta sorriu. Logo Marina e os filhos estavam reunidos na sala. Eram 4 horas da tarde de um sábado e o dia estava lindo. Abriram o Evangelho segundo o Espiritismo e Mário leu sobre os laços de família. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e,
Mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvado alguns náufragos, que, por sua vez, poderão salvar outros. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Emocionada, Bianca sentou-se no colo da mãe. Nunca vou me esquecer da sua bondade e a de todos, acolhendo-me como uma pessoa da família. Tenho certeza de que minha mamãe Marta é também muito grata a todos por tudo aquilo que tem feito por mim. Bianca abraçou os rapazes, que corresponderam com carinho fraterno. Você, minha florzinha, veio alegrar e iluminar os nossos dias. Veio também encher de vida os corações das vovós que partiram recentemente, disse Mário, emocionado. Sem você, nós nunca saberíamos como é ter em casa uma menina. Você nos trouxe doçura e fez com que nós aprendêssemos que é bom poder cuidar de alguém tão frágil. Quando você veio, recém-nascida, nós ajudamos a cuidar de você e isso fez com que nós aprendêssemos a ter mais responsabilidade e foi com você que aprendemos a repartir. Na verdade, nós é que temos muito a agradecer a você. Estavam os quatro abraçados e puderam sentir a vibração dos desencanados que haviam também se emocionado com a demonstração de carinho e amor. Mamãe, eles estão aqui, não estão? Sim. Creio que todos nós estamos sentindo a presença dos nossos amados. Acho que devemos aproveitar para agradecer a cada um por tudo aquilo que tem feito por nós, enviar a eles o nosso amor e carinho, e dizer também o quanto nós os amamos. Mamãe Marta, obrigada por ter me deixado nascer. Vovó Estela e vovó Vânia, obrigada por terem ajudado a me criar. Papai Raul, obrigada por dividir comigo a sua família e por me amar como filha. Para alguém que pudesse ver, a casa estava tão iluminada que chegava a brilhar. Era tão intenso o amor naquelas criaturas e a bondade que emanava dos seus corações, que quase se podia tocar tudo isso. A vida prosseguiu dos dois lados, e todos procuraram cada vez mais aprender a amar ao próximo como a si mesmo, e a colocar em prática a caridade ensinada pelo Mestre Jesus. A morte do corpo físico jamais separa aqueles que se amam, pois estão unidos por um elo de amor. Creamos nessa verdade, e nas verdades deixadas pelo nosso Mestre, seguindo as suas pegadas a fim de que um dia nos tornemos completamente bons. Chegará o dia em que haveremos de habitar mundos felizes, onde não haverá dor, doença, nem qualquer tipo de sentimento negativo. Trabalhemos, unindo as nossas forças, para que esse dia não demore a chegar. Fim. Antes de sair, não se esqueça de curtir. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix, ou PayPal. Falta pouco para atingir o objetivo. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui, caso este canal seja cancelado pelo YouTube. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.